Meu nome é Isadora. Os presentes alunos responsáveis por esse trabalho são Isadora, Júlia, Yuri, Guilherme e Leonardo. O presente trabalho tem como tema plantio direto, no qual será demonstrado como é feito o plantio direto, quais são os benefícios, quais são as diferenças do plantio convencional, quais os requisitos para que esse plantio seja inserido em uma lavoura e como é o decorrer desse trabalho. Eu me chamo Guilherme e agora eu vou começar dando início à introdução e explicar um pouco o que é o plantio direto. Bom, o sistema de plantio direto fundamenta-se no preparo do solo apenas na linha de semeadura ou de plantio, na cobertura vegetal permanente do terreno e na diversificação de espécies, via rotação ou consorciação de culturas, com mínimo intervalo de tempo entre colheita e semeadura ou plantio. Portanto, esse sistema tem como fundamento o plantio sem remover o solo, utilizando a palhada como cobertura, servindo de adubação, controle de temperatura, entre outros. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a diferença do plantio direto para o convencional. O sistema de plantio convencional é mais intenso. Toda a vegetação do terreno é removida e a terra é revolvida com aração e gradagem, o que ajuda no crescimento das raízes das plantas. O sistema de plantio direto não tem a etapa de aração e gradagem, e ainda usa a cobertura vegetal anterior. Ele ainda pede uma rotação de culturas, evitando a erosão do solo, como pode acontecer no método convencional. Assim, a diferença é que o convencional há todo um manejo no solo com maquinários e inserção de insumos, diferente do plantio direto, que utiliza a palhada como cobertura e faz o mínimo possível para não modificar o solo. Meu nome é Leonardo, vou falar sobre a introdução e quais são os benefícios e as funções da palhada. O primeiro benefício é reduzir o impacto e as gotas de chuva, protegendo o solo de partículas grandes e compactações. O segundo benefício é manter a temperatura e a evaporação direta da superfície no solo. E o terceiro benefício é que pode proporcionar menor uso de infraestrutura e força de trabalho humano e consumo de menos energia. O quarto benefício é favorecer a atividade de microbiota, que são os micro-organismos do solo. O quinto benefício é aumentar o teor da matéria orgânica no perfil do solo, junto com a capacidade de troca de cátions, o CTC, e melhorar suas características físicas. O sexto benefício é que exigem menores doses de corretivos e fertilizantes e favorecem o manejo integrado de pragas, doenças e plantas daninhas. Oi, meu nome é Yuri Murzinho e eu vou falar sobre materiais e métodos. Os requisitos para a implantação do plantio direto. A qualificação do agricultor. O produtor sabe o que está fazendo e como está fazendo. Boa drenagem de solos úmidos com lençol freático elevado. Nivelamento de superfície de terreno, correção da disseminação do solo antes da iniciação do plantio direto. Nivelamento da fertilidade na faixa de média a alta. Estabilizar os nutrientes no solo mantendo a medida certa até uma dose alta. E também a cobertura de solo, o uso do ficador e a do distribuidor nas palhas e nas colheitadeiras. Controle de plantas daninhas e eliminação de perenes, sendo necessário que não haja alta ação de plantas daninhas muito agressivas. Oi, meu nome é Júlia, eu vou continuar falando sobre materiais e métodos e agora sobre métodos de plantio. Primeiro, cultivo em sucessão à cultura principal. Segundo, sobre semeadura, que consiste no lançamento das sementes ao solo quando ainda existe alguma outra cultura estabelecida naquela área. E o consórcio entre culturas, nada mais é do que duas culturas sendo cultivadas juntas. Um exemplo seria o plantio de milho e alguma leguminosa, feijão, por exemplo, que faz a inserção de nitrogênio no solo. Agora, dando continuidade, eu vou falar sobre rotação de culturas e consórcio. Para que haja uma boa eficiência, nesse manejo é necessário a implementação de uma rotação de culturas.
Geralmente, a média que os produtores utilizam é de 4 toneladas por hectare de fitomassa seca. Como segurança, indica-se que devem ser adotados sistemas de rotação que produzam em média, ou às vezes eles procuram mais fitomassa seca. Ainda falando sobre rotação de culturas e consórcio, na conversão, o sistema de priorização da planta direta é extremamente importante na cobertura do solo, principalmente se a área que está sendo utilizada apresentar um certo grau de degradação de matéria orgânica. Algumas culturas, como a soja, não produzem a quantidade média necessária de fitomassa seca. Então, por isso que alguns produtores eles optam por utilizar o milho, por exemplo, no qual, fazendo essa rotação de cultura, proporciona uma melhor sustentabilidade e rentabilidade no final da produção. Meu nome é Isadora, continuando falando sobre os materiais e métodos. Bom, a rotação de culturas e consórcio. Outro meio de funcionamento para uma maior produção de fitomassa seca é o consorciamento entre duas culturas, ou seja, o plantio de duas culturas numa mesma área. Um exemplo seria o cultivo do milho com espaçamento consorciado com leguminosas, que seria um exemplo feijão bravo. Esse método, além de obter uma maior matéria seca, gera grãos que auxilia no solo, devido que as leguminosas implantadas são fixadoras de nitrogênio, o que também beneficia a cultura principal. Além de a matéria seca produzida, dependendo, sem ser a cultura principal, pode ser utilizada também como silagem, entre outros meios de rentabilidade para o produtor. Nesse tipo de sistema de plantio direto, algumas culturas mais utilizadas, por exemplo, das commodities, são o algodão, o milho e a soja. São mais adaptadas a esse tipo de plantio. Algumas outras culturas safrinhas são o sorgo, o milheto e o girassol. Alguns outros tipos de cultivos já utilizam, após o plantio da safra do milho, aveia, sorgo forrageiro ou de corte e pastejo, milheto e até mesmo outras gramíneas como braquiárias e entre outros. Bom, resumindo o sistema de plantio direto, o SPD. Esse sistema ele tem função de dar qualidade do solo, pois não há um manejo toda vez que vai haver o plantio de alguma nova cultura. Ele também mantém a temperatura superficial, já que a palhada que está sobressaindo o solo, ela mantém essa temperatura, mantém a umidade e impede também erosões, evaporação de água e auxilia também como matéria orgânica e carbono. Também esse não revolver do solo auxilia na emergência de sementes e, por ser um sistema de não ter tanta modificação do solo, o processo de fertilizantes e corretivos provém diretamente de uma forma orgânica. Então, acaba produzindo uma produtividade, gerando ainda mais economia, rentabilidade ao produtor e até mesmo um bom desenvolvimento dessa produtividade. Bom, essas são as referências sobre o trabalho do plantio direto. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato conosco. Espero que tenha compreendido e gostado desse trabalho.